No último culto de oração, um irmão compartilhou um testemunho que tocou profundamente os corações presentes. Ele começou dizendo: Amados, eu quero contar como Deus agiu na vida da minha filha, uma adolescente de 14 anos que de repente começou a enfrentar uma luta silenciosa. Ela sempre foi uma menina alegre, participava dos cultos, mas com o tempo, notamos que algo estava diferente. Ficava quieta, evitava conversar, e até as tarefas da escola se tornaram um peso. A mãe, preocupada, orava todos os dias, pedindo a Deus que revelasse o que estava acontecendo. Uma noite depois do culto, enquanto estávamos em casa, a menina se aproximou da mãe com lágrimas nos olhos e disse: Mãe, eu não aguento mais. Tenho um medo que não consigo explicar. Parece que algo pesado está sobre mim, e não sei o que é. A mãe, com calma, sentou ao lado dela e perguntou: Filha, você tem confiado em Deus? Tem buscado a Ele em oração? Ela baixou a cabeça e respondeu: Eu tento, mãe, mas parece que minhas orações não chegam ao céu. Nesse momento, a mãe pegou a Bíblia e leu com ela o Salmo 34, 17 e 18. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Depois oraram juntas, pedindo que Deus revelasse a causa daquela aflição. Na semana seguinte, durante o culto de jovens, a menina sentiu um peso ainda maior. O cooperador, percebendo sua angústia, chamou-a para conversar em particular. Ele orou com ela e, em meio à oração, ela começou a chorar e disse: Irmão, eu não contei para ninguém, mas faz tempo que tenho medo de que algo ruim vá acontecer comigo. Parece que uma voz diz que eu não sou boa o suficiente, que Deus não me ouve. O cooperador, então, explicou que aquelas eram mentiras do adversário, que busca nos afastar da presença de Deus. Ele a encorajou a resistir, lembrando-a de que em Cristo temos vitória. Juntos oraram mais uma vez, e ela sentiu um alívio imediato, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Nos dias que se seguiram, a menina começou a participar mais ativamente dos cultos, e sua alegria voltou aos poucos. A mãe continuou orando por ela, e em um culto de oração, enquanto o irmão que presidia falava sobre a importância de confiar em Deus em todos os momentos, ela sentiu o Espírito Santo tocando seu coração. Ela se levantou, foi até a frente e pediu oração. Ali, em meio às lágrimas, ela sentiu uma paz que não conseguia explicar. Era como se Deus estivesse dizendo: Eu estou contigo, não temas. Depois daquele dia, a menina mudou completamente. Voltou a sorrir, a conversar com a família e a participar dos cultos com alegria. Ela mesma testificou: Eu não sei explicar como, mas Deus tirou aquele medo de mim. Agora, eu sei que, quando oramos com fé, Ele nos ouve e nos livra. Os pais, emocionados, agradeceram a Deus por sua misericórdia e pela obra que Ele realizou na vida de sua filha. Eles aprenderam que mesmo nas lutas mais silenciosas, Deus está presente e age quando confiamos nele. Que este testemunho nos lembre de que não importa a batalha que enfrentemos, Deus está conosco. Se buscarmos a Ele em oração, com um coração sincero, Ele nos ouvirá e nos dará a vitória. Glória ao nome santo do Senhor! A vitória que veio pelo silêncio da fé. Mas a história dessa família não terminou ali, porque Deus, quando começa uma obra, não a deixa pela metade. E foi assim que, alguns meses depois, veio uma prova que mostrou que a fé deles não era só para os dias de bonança, mas também para as tempestades. Era uma tarde de sábado e a menina, agora mais firme na fé, tinha ido com a mãe à casa de uma irmã em Cristo para um momento de oração. Enquanto conversavam, ela começou a sentir um mal-estar estranho, como se algo pesado estivesse apertando seu peito. A princípio, acharam que era só cansaço, mas em questão de minutos, ela não conseguia mais respirar direito. Os lábios começaram a ficar roxos, e o pânico tomou conta da mãe. Mãe, eu não consigo respirar. Ela disse, segurando o peito com as mãos. A irmã que as recebia, uma mulher de muita experiência na fé, olhou para elas e disse com calma, mas firme: Não é hora de medo, é hora de orar. E ali mesmo, as três se ajoelharam. A mãe, com lágrimas nos olhos, começou a clamar: Senhor Jesus, o Senhor sabe o que está acontecendo. Eu não entendo, mas eu confio no Senhor. Não deixe minha filha sofrer. A irmã impôs as mãos sobre a cabeça da menina e orou com autoridade. Em nome de Jesus Cristo, qualquer coisa que não venha de Deus, sai agora. O sangue de Jesus tem poder. E então, algo extraordinário aconteceu. A menina sentiu como se uma mão invisível tirasse um peso de cima dela. Ela respirou fundo, como se tivesse saído debaixo d'água, e as cores voltaram ao seu rosto. Quando abriu os olhos, estava chorando não de dor, mas de alívio. Eu vi uma sombra escura saindo de mim, ela contou depois. Era como se algo estivesse me sufocando, mas quando a irmã orou, aquilo foi embora.
A mãe, abalada, abraçou a filha e só conseguia dizer: glória a Deus, glória a Deus. A lição que veio do céu. Naquele dia, elas entenderam que o inimigo não desiste fácil. Ele tinha tentado usar até mesmo o corpo da menina para abalar sua fé. Mas Deus, que é fiel, mostrou que quando seu povo ora unido, nenhuma força do mal pode vencer. E foi assim que no culto seguinte, a menina se levantou para dar seu testemunho. Com voz firme ela disse: eu pensei que estava curada, que não ia passar por mais nada. Mas Deus permitiu que eu visse que o adversário não dorme. Ele quer nos derrubar, mas quando nós oramos, quando nós confiamos, Deus age. E então ela olhou para os jovens que estavam ali e falou com uma seriedade que não combinava com sua idade. Não brinquem com a fé. Não acham que porque estão bem agora não vão passar por lutas. O mundo está cheio de armadilhas, mas Deus é maior. Se vocês ficarem firmes, Ele vai livrar vocês também. Muitos jovens choraram naquele dia. Alguns se levantaram e pediram oração, porque também estavam passando por lutas silenciosas, medos, tentações, dúvidas. E ali, mais uma vez, Deus trabalhou. A família restaurada no serviço a Deus. Hoje, anos depois, aquela menina que quase se perdeu nas sombras do medo é uma jovem firme na fé. Ela serve a Deus na obra com os pequenos, ensinando às crianças o mesmo que aprendeu, que Deus ouve, que Deus livra, que Deus nunca abandona. Sua mãe, que tanto orou em silêncio, hoje é uma das irmãs mais ativas na congregação, sempre pronta a ajudar quem está passando por provações. E seu pai, que no início da história quase se calou diante da dor, hoje é um dos irmãos que mais testemunha nas reuniões de oração. Eu quase desisti, quase achei que Deus não estava ouvindo. Mas Ele estava trabalhando no que eu não via. Se eu tivesse desistido, não estaria aqui hoje vendo minha filha servindo a Deus com alegria. E assim essa família, que poderia ter se perdido nas lutas da vida, se tornou um testemunho vivo de que Deus restaura, Deus cura, Deus transforma. A mensagem que fica para nós. Irmãos, este relato não é só uma história. É um aviso e uma promessa. Aviso: o adversário não descansa. Ele usa o medo, a doença, a dúvida, até mesmo as pessoas ao nosso redor para tentar nos afastar de Deus. Mas ele não pode vencer quem está de joelhos. Promessa: Deus não abandona os seus. Mesmo quando parece que Ele está calado, Ele está agindo. Mesmo quando a batalha é dura, a vitória já está garantida. Se você está passando por uma luta hoje, não desista. Se você está orando por um filho, um irmão, um pai, continue firme. Deus ouve. Deus age. E no tempo certo, Ele vai mostrar que tudo valeu a pena. Que este testemunho nos fortaleça. Que nos lembre de que não importa quão escura seja a noite, a luz de Deus sempre brilha mais forte. Glória ao nome santo do Senhor. Que Ele seja louvado por esta obra maravilhosa que só Ele poderia fazer. Fique firme. A obra vai ser concluída. A vitória que veio na calada da noite. Mas a história não terminou ali. Porque Deus, que é fiel, não só restaurou aquele irmão, mas transformou sua vida em um farol para outros que estavam se perdendo no mesmo caminho. O reencontro com o passado. Um dia, já batizado e servindo a Deus, aquele irmão foi chamado para uma obra na igreja. Era uma sexta-feira à noite, e ele precisava passar perto daquela mesma praça onde tudo começou. Ao passar pelo local, viu os mesmos jovens que antes o influenciavam, agora com rostos marcados pelo tempo, pelas escolhas erradas. Alguns, ele soube depois, estavam envolvidos com coisas piores. Outros, simplesmente viviam uma vida vazia sem propósito. Ele parou por um instante, olhando para eles, e ouviu uma voz dentro de si: você poderia estar ali, mas eu te tirei de lá. Não era orgulho, era gratidão. Não era julgamento, era compaixão. Ele orou por aqueles jovens, pedindo a Deus que, assim como fizera com ele, os puxasse do lamaçal. Aprovação que veio para fortalecer. Mas o adversário não desiste fácil. Alguns meses depois, aquele irmão começou a sentir dores fortes nas costas. Os médicos disseram que era uma hérnia de disco, consequência dos anos trabalhando pesado. As dores eram tão intensas que às vezes, ele mal conseguia se levantar para ir à igreja. Será que Deus me abandonou agora? Pensou, em um momento de fraqueza. Mas então se lembrou das palavras que ouvirá no dia do seu batismo: Deus não faz barganha com o homem. Ele não negocia. Ele age no tempo certo. E foi assim que, em meio à dor, ele continuou congregando. Não podia ficar muito tempo em pé, então se sentava nos bancos dos fundos. Não podia cantar alto, então orava em silêncio. E foi numa dessas noites, quando a dor parecia insuportável, que ele sentiu uma mão em seu ombro. Era um cooperador, um irmão mais velho na fé, que simplesmente disse: irmão, Deus não te trouxe até aqui para te deixar agora. Fique firme. A dor é temporária, mas a vitória é eterna.
E assim, pouco a pouco, as dores foram passando. Não foi um milagre instantâneo, mas uma cura gradual, como se Deus estivesse dizendo: eu estou contigo em cada passo. O fruto da fidelidade. Hoje, aquele irmão não só está curado, como também serve na obra do Senhor. Ele visita os enfermos, ora pelos que estão fraquejando, e sempre que pode, compartilha seu testemunho, não com palavras bonitas, mas com a verdade crua de quem conheceu o fundo do poço e foi tirado de lá pela mão de Deus. Sua filha, que ele pensou que perderia para o mundo, hoje é uma jovem consagrada, que canta nos cultos e ajuda nas atividades da mocidade. Sua esposa, que tanto orou em silêncio, hoje sorri ao ver a família unida servindo a Deus. E aquele centro espírita? Ele ainda existe. Mas hoje, quando passa por lá, aquele irmão não sente medo, sente pena, porque sabe que muitas almas ainda estão presas nas mentiras do inimigo, enquanto a verdade está ao alcance de todos, na palavra de Deus, na igreja, na oração sincera. A mensagem que não podemos esquecer. Irmãos, este relato não é apenas uma história de cura ou de restauração familiar. É um aviso solene e uma promessa inquebrantável. Aviso: o mundo oferece prazeres passageiros, mas eles sempre deixam um gosto amargo. A praça, o cinema, as más companhias, tudo isso pode parecer inofensivo no começo, mas é como areia movediça. Quanto mais você se debate, mais afunda. Cuidado com os primeiros passos para trás. Eles podem te levar a um lugar de onde é difícil voltar. Promessa: Deus não desiste de ninguém. Mesmo quando você acha que já se afastou demais, Ele ainda está te chamando. Mesmo quando a dor parece não ter fim, Ele está preparando a tua vitória. O anzol da graça já te fisgou. Agora é só questão de tempo até Deus te puxar para perto dele. Se você está lutando hoje, se está orando por um filho que se afastou, por um casamento que está se desmoronando, por uma doença que não passa, não desista. Deus está agindo, mesmo que você não veja. Ele ouve as orações feitas de joelhos dobrados. Ele vê as lágrimas derramadas em secreto. E no momento certo, ele vai agir de uma forma tão poderosa que todos verão que foi ele, e só ele, quem operou. A última palavra. Hoje, aquele irmão olha para trás e vê como Deus foi fiel. Ele poderia estar perdido, doente e amargurado. Mas em vez disso, está de pé, firme, servindo ao Senhor com alegria. E ele deixa uma mensagem para você. Se Deus fez isso por mim, que era um pecador, um teimoso, um que pensou em desistir, imagine o que ele pode fazer por você, que ainda está buscando a sua face. Não olhe para trás. Não olhe para os lados. Olhe para Jesus. Porque no final só Ele importa. Que este testemunho nos fortaleça. Que nos faça lembrar que não importa quão escura seja a noite, a luz de Deus sempre vence. Glória ao nome santo do Senhor. Que Ele seja louvado por esta obra maravilhosa que só Ele poderia fazer. Fique firme. A obra vai ser concluída. A vida depois da restauração. Serviço, provas e a fidelidade que vence. O primeiro dia na obra do Senhor. Depois do batismo, tudo mudou. Não foi da noite para o dia, as marcas do fogo selvagem ainda ardiam, as cicatrizes no corpo demorariam meses para sumir, e as memórias daqueles dias escuros às vezes voltavam como sombras. Mas havia uma coisa que ninguém podia tirar: a paz. Irmão, você quer servir na obra? Perguntou o cooperador que o havia batizado, um homem de poucas palavras, mas de um olhar que parecia enxergar além das aparências. Ele hesitou. Como, irmão? Eu ainda estou doente, ainda tenho que tomar remédio ainda. Deus não chama os capacitados. Ele capacita os chamados. Comece amanhã, às 6 horas, na limpeza do templo. E assim começou. Detalhe que marca: no primeiro sábado, enquanto varria o piso da igreja, ele sentiu as mãos tremendo não de dor, mas de algo estranho, uma alegria que não vinha dele. Era como se a cada movimento uma voz sussurrasse: isso aqui é teu. Isso aqui é eternidade. 2. A provação que veio como onda. 3 meses depois, quando as feridas já estavam quase fechadas e ele já ajudava nos cultos de jovens, veio o golpe. Seu filho está com febre alta. O médico disse que pode ser meningite. A esposa, que havia voltado a congregar depois de ver a mudança nele, chorava no telefone. E agora, meu Deus? Será que é castigo? Será que a gente não merece? Ele se lembrou da mãe, dos joelhos dela dobrados no chão de cimento. Fez o mesmo. No hospital, enquanto esperavam os exames, um irmão da igreja chegou sem aviso. Não trouxe palavras bonitas, nem promessas de cura instantânea. Só abriu a Bíblia e leu: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Salmo 121, 5, 6. Fica firme. O milagre não foi a febre baixar na hora. Foi a paz que encheu aquele quarto de UTI.
enquanto médicos e enfermeiros, sem entender, comentavam: esse menino tem uma resistência que não é normal. No terceiro dia, o diagnóstico: uma infecção forte, mas tratável. O médico, sem saber da história deles, olhou nos olhos do pai e disse: parece que alguém estava orando por ele. 3. O dia em que o passado bateu a porta. Um ano depois, tudo parecia estar no lugar. Ele já era cooperador de jovens, a família congregava unida, e até os antigos amigos da praça haviam sumido, ou assim ele pensava. Até que, numa tarde de sábado, enquanto saía do culto, viu aquele mesmo rapaz que o havia levado ao centro espírita anos antes. Estava magro, com olheiras, e seguiu ele até o estacionamento. E aí, irmãozinho? Estiu believe in that fairy tale? Disse, com um sorriso amargo. Eu tô aqui porque tô precisando de um lugar para dormir. Minha mãe me botou pra fora. Você não vai me ajudar? O coração dele acelerou. Era a voz do passado chamando. Mas então se lembrou das palavras do cooperador, naquele dia no centro. Deus não faz barganha com o homem. Eu te ajudo, sim. Mas não com dinheiro, não com o sofá. Venha comigo amanhã, 9 horas, na igreja. Lá a gente conversa. O rapaz riu. Sério? Você acha que eu vou na sua igreja? Não. Mas eu acho que Deus pode te puxar pelo anzol da graça, assim como fez comigo. Resultado: o rapaz não foi no domingo, nem na semana seguinte. Mas 3 meses depois apareceu num culto de quarta-feira sujo, com cheiro de álcool, e sentou no último banco. Hoje está batizado. 4. A lição que veio do silêncio. Nem tudo foram vitórias fáceis. Um dia, depois de um culto onde ele havia pregado com unção, o irmão mais velho o chamou de lado. Você tá ficando orgulhoso, irmão. Cuidado. O adversário gosta de derrubar quem sobe rápido. Ele se ofendeu. Como assim, irmão? Eu tô só servindo. Mas naquela noite Deus falou no silêncio. Sonhou com a mesma vara verde que havia visto no dia do batismo. Só que dessa vez ela estava quebrada. Acordou suando. Entendeu. No dia seguinte foi até o cooperador e pediu: me tira da pregação por um tempo. Eu preciso aprender a servir em silêncio. Passou 6 meses limpando banheiros da igreja, organizando cadeiras, chegando cedo e saindo tarde sem ninguém ver. Até que numa reunião de cooperadores, o irmão mais velho que o havia advertido disse: agora sim, agora você tá pronto. 5. A última carta do pai. Anos depois, quando já era um cooperador firme, recebeu uma notícia. Seu pai, que nunca havia aceitado a fé, estava doente, câncer em estágio avançado. Ele viajou para vê-lo. O homem, sempre duro, agora estava frágil, conectado a aparelhos. Filho, eu não entendo essa tua religião. Mas eu vejo você. Vejo como você mudou. E se tiver mesmo esse Deus que você fala, pede a ele para me perdoar. Ele segurou a mão do pai, a mesma mão que anos antes o havia empurrado para fora de casa quando disse que não iria mais à igreja. Orou. Não com palavras bonitas, mas com lágrimas. 3 dias depois, o pai faleceu. No velório, uma enfermeira se aproximou. Ele acorda no meio da noite e pedia para chamar você. Na última vez, ele olhou para a parede e disse: tá tudo bem. Eu vi a vara verde. Aí sorriu e dormiu. Ele soube, Deus havia ouvido. 6. Hoje, a obra continua. Agora, quando ele sobe no púlpito para pregar, não fala de teorias. Fala de joelhos raspados no cimento, de noites em claro orando por um filho doente, de um pai incrédulo que viu a vara verde na hora da morte. E sempre termina com a mesma frase: Deus não desiste de ninguém. Mesmo quando a gente desiste dele, ele segue lá, segurando o anzol. A pergunta é: você vai deixar ele te puxar? Última cena. Num culto recente, um jovem se levantou chorando depois da pregação. Era neto de uma irmã da igreja, tinha se envolvido com drogas, e a família já havia desistido. Ele se aproximou e disse apenas: vem, a gente vai orar, porque no final não é sobre sermões. É sobre um Deus que não solta a linha. Glória ao nome santo do Senhor. Se você está lendo isso hoje e pensa que não tem mais jeito, que já se afastou demais, que errou demais, minta para o diabo e creia em Deus. A obra vai ser concluída. Pom.